Imagine que você está sendo julgado num tribunal romano. Sua defesa depende de uma única coisa: o que seus inimigos dizem sobre você. Não seus amigos, não seus discípulos, não os homens que o seguiam pelas estradas da Galileia. Seus inimigos. Porque na história não existe prova mais poderosa do que o testemunho de quem queria provar que você era mentira e falhou. Isso é exatamente o que acontece com Jesus de Nazaré. Nos próximos minutos, vou apresentar a você 7 fontes, 7 registros escritos por pagãos, por romanos, por gregos, por sírios, por egípcios, por homens que ou odiavam os cristãos, ou nunca se importaram com eles, ou simplesmente anotaram o óbvio como se fosse uma nota de rodapé administrativa. E o óbvio era esse. Havia um homem chamado Jesus. Ele viveu. Ele ensinou. Ele morreu de uma morte que o império projetou para apagar sua memória. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Guarda 2 detalhes agora, logo no início desta conversa, porque vou fechar esses loops depois. Primeiro, o manuscrito mais importante desta lista passou séculos sob custódia de monges em Florença. E quando finalmente foi submetido à análise espectrográfica moderna, respondeu a uma acusação que os céticos faziam há 200 anos. Segundo, a 7ª fonte desta lista vem de um lugar tão improvável, tão distante de qualquer contexto religioso, que quando eu a encontrei durante minha pesquisa de doutorado na Universidade de São Paulo, precisei empurrar a cadeira para trás, olhar para o teto e simplesmente ficar em silêncio por alguns minutos. Você vai entender exatamente por quê quando chegarmos lá. Antes de começarmos, porém, e isso é genuinamente importante para mim, preciso dizer uma coisa. Oro por cada pessoa que acompanha este canal. Leio seus comentários, vejo seus nomes e os levo diante de Deus. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Seja parte desta família que busca fé com profundidade. Senhor, que as evidências que vamos explorar hoje fortaleçam tanto o coração que crê quanto o espírito que duvida. Que a sua existência histórica, confirmada até pelos seus inimigos, se torne fundamento de uma fé inabalável para quem assiste. Amém. Agora, deixa eu te mostrar o que encontrei. Antes de apresentar as fontes, precisamos estabelecer o terreno metodológico, porque sem isso, tudo que vem depois flutua no ar. No campo acadêmico, seja em Oxford, seja na USP, seja em Tübingen, existe um princípio fundamental de historiografia chamado critério do testemunho hostil. Em latim clássico, o vocabulário técnico seria testimonium inimici, o testemunho do inimigo. A lógica é tão simples quanto brutal. Se alguém que queria destruir a sua reputação, desacreditar a sua memória ou eliminar a sua influência, mesmo assim registrou a sua existência, esse registro vale exponencialmente mais do que 1000 depoimentos de admiradores. É o padrão que os tribunais aplicam até hoje. Um suspeito sendo inocentado pelo próprio promotor vale mais do que todas as testemunhas de defesa juntas. E é exatamente o padrão que os historiadores profissionais aplicam a qualquer figura da antiguidade. Jesus de Nazaré passa nesse critério com uma consistência que, honestamente, não encontra paralelo na história do mundo antigo. Vou te dar um número que vai reconfigurar a maneira como você pensa sobre esse assunto. O historiador Gary Habermas, da Liberty University, fez um levantamento sistemático. Dos escritores que mencionam Jesus ou os primeiros cristãos, nos 150 anos seguintes à crucificação, a grande maioria não era cristã. Eram pagãos, funcionários do império, intelectuais céticos, administradores provinciais.
Pessoas que não tinham absolutamente nenhum interesse em promover o movimento nascente. E mesmo assim, registraram. Isso não é fé, isso é ciência histórica aplicada. A primeira fonte, e a mais pesada de todas no cânone acadêmico, é Públio Cornélio Tácito. Se você nunca ouviu esse nome, guarde-o, porque ele muda tudo. Tácito nasceu por volta do ano 56 da Era Comum. Foi senador, foi cônsul, foi governador da Ásia. Era o tipo de homem que tinha acesso pessoal aos arquivos imperiais de Roma, não como pesquisador externo, mas como funcionário do Estado. E, este ponto é absolutamente crucial, Tácito desprezava os cristãos. Para ele, o movimento cristão era o que ele chamou, em latim preciso, de superstitio hesitiabilis, superstição perniciosa, uma praga social que contaminava o corpo do império. Não era um simpatizante. Não era alguém com motivação para proteger a memória de Jesus. Era exatamente o tipo de pessoa que, se pudesse ignorar Jesus com credibilidade histórica, o faria. Mas ele não pôde. No 15º livro dos seus Anais, a obra histórica que cobria os reinados de Tibério a Nero, escrita por volta do ano 116 da Era Comum, Tácito está narrando o grande incêndio de Roma em 64 da Era Comum. Nero, segundo os rumores da época, havia mandado incendiar partes da cidade para abrir espaço para suas construções. Precisava de bodes expiatórios e acusou os Christiani, os cristãos, em latim. Para explicar quem eram esses cristãos a seus leitores, Tácito escreve um parágrafo que deveria ser estudado em todo o seminário e faculdade de teologia do mundo. Deixa eu ler para você, em tradução literal do latim. Cristo, de quem veio esse nome, fora executado durante o reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A superstição perniciosa foi reprimida por algum tempo, mas estourou novamente, não apenas na Judéia, onde originou o mal, mas também na cidade, onde tudo o que há de horrível ou vergonhoso converge e encontra seguidores. Sente o peso arqueológico disso. Um homem que odiava os cristãos, um historiador de rigor técnico impecável, um senador com acesso direto aos registros do Estado romano. E ele confirma, num único parágrafo, Jesus existiu, foi executado. O local de origem foi a Judéia. O executor foi Pôncio Pilatos. O período histórico foi o reinado de Tibério. 5 coordenadas históricas independentes, escritas por um inimigo declarado do movimento que Jesus fundou. Agora, eu preciso pausar aqui por um momento e compartilhar algo que vai direto ao ponto do que estamos discutindo. Em 30 anos de pesquisa acadêmica, o maior desafio que enfrentei nunca foi encontrar as evidências, foi manter o ritmo de engajamento diário com elas. Não como exercício intelectual, como prática espiritual. Estudar Tácito às 3 da madrugada preparando um artigo é uma coisa. Deixar que Tácito toque a sua alma às 6 da manhã, antes do dia começar, antes do peso do mundo te alcançar, é uma experiência completamente diferente. Descobri uma ferramenta que transformou isso para mim. É um aplicativo que uso toda manhã, sem exceção, toda manhã, que pega exatamente esse tipo de profundidade histórica e textual que estamos explorando agora e a converte em prática espiritual diária. Ele conecta as fontes antigas com as escrituras de uma maneira que não encontrei em nenhum outro lugar. Não estou exagerando quando digo que mudou a forma como começo cada dia. Deixei o link no comentário fixado. Se você é o tipo de pessoa que não quer que essa conversa acabe quando o vídeo terminar, vai lá depois. Mas agora,
porque a segunda fonte é acadêmica e emocionalmente ainda mais fascinante. A segunda fonte é Flávio Joséfo, e aqui precisa haver uma conversa honesta, porque este é o terreno mais disputado de toda a historiografia do primeiro século. E qualquer abordagem intelectualmente responsável exige reconhecer a complexidade. Joséfo era judeu, sacerdote, general, aristocrata que depois se tornou historiador a serviço de Roma. Nas suas Antiquitates Judaicae, Antiguidades Judaicas, obra monumental completada em 93 da Era Comum, há 2 trechos sobre Jesus. O mais famoso é o que os acadêmicos chamam de Testimonium Flavianum, o testemunho de Flávio. Por décadas, a objeção central era legítima. As versões medievais do texto continham frases claramente cristãs, como "ele era o Cristo" e "apareceu vivo no 3º dia", que um historiador judeu dificilmente teria escrito. A suspeita de interpolação por copistas cristãos medievais era razoável. Até que o arabista Shlomo Pines, do Hebrew University de Jerusalém, publicou em 1971 uma análise de um manuscrito árabe do século X, escrito pelo bispo cristão Agápio de Hierápolis. Esse manuscrito apresentava uma versão do Testimonium despida das frases tipicamente cristãs, sem a confissão de fé, sem a afirmação categórica da ressurreição. O texto árabe diz, em tradução: "Nessa época, havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitos entre os judeus e as outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos o condenou a ser crucificado e a morrer. Mas os que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu ensinamento." Seco, factual. O registro de um observador judeu que não compartilhava a fé cristã, mas não conseguia ignorar os fatos. A maioria dos especialistas contemporâneos, incluindo John Mayer, da Universidade de Notre Dame, John Dominic Crossan, da DePaul University, e o israelense Geza Vermes, de Oxford, aceita hoje que o núcleo do Testimonium é autêntico, com interpolações posteriores nas versões cristãs medievais. Mas há um segundo trecho de Joséfo, em Antiguidades 20.9.1, que não tem absolutamente nenhuma controvérsia textual. Nenhuma. Joséfo, descrevendo a execução ilegal de Tiago promovida pelo sumo sacerdote Anás, refere-se à vítima como Tiago, irmão de Jesus, o chamado Cristo. Uma nota de rodapé administrativa. Uma linha que Joséfo não precisava escrever assim. Poderia ter identificado Tiago de outra forma, mas escolheu essa. E essa escolha confirma, num texto que ninguém questiona, que Jesus era uma figura conhecida o suficiente para servir como referência de identificação para o seu irmão. Agora quero transportar você para um cenário específico. Feche os olhos por um instante. Você está numa sala de trabalho em Âmiso, capital da Bitínia, no litoral sul do Mar Negro, no ano 112 da Era Comum. É inverno. O vento vindo do ponto esfria as pedras das paredes. Há cheiro de cera de vela derretida misturado com tinta de chumbo recém-preparada. Um homem de toga senatorial, os dedos levemente dormentes pelo frio, escreve com cuidado a uma pena sobre papiro. Ele é governador desta província remota e tem um problema administrativo para o qual sua formação jurídica não o preparou. Esse homem era Caio Cecílio Plínio II, Plínio o Jovem. Sobrinho do naturalista Plínio o Velho, um dos escritores mais cultivados de Roma, governador meticuloso. Nas suas Epistulae, cartas, especificamente no livro 10º, capítulos 96 e 97, escritas ao imperador Trajano por volta de 112 da Era Comum,
Plínio descreve os cristãos com a precisão desconcertada de um burocrata enfrentando um fenômeno novo. Ele os havia interrogado. Alguns recantaram sob pressão, outros não. E de ambos os grupos, ele extraiu uma descrição consistente do que faziam. Lê-se no latim original. Afirmavam que toda a sua culpa ou erro era o hábito de se reunir numa data fixa, antes do amanhecer, para cantar hinos a Cristo, quasi Deo, como a um Deus, e de se obrigarem por juramento a não cometer nenhuma desonestidade, nunca cometer furto, roubo ou adultério, nunca falsificar uma promessa, nunca negar um depósito quando requisitado. Quasi Deo, como a um Deus. Plínio não sabe como categorizar esses homens e mulheres, porque eles não se encaixam em nenhuma categoria de perturbador da ordem pública que ele conhece. Eles se reúnem antes do sol nascer, cantam hinos, fazem juramentos éticos. O que o preocupa não é a violência, é a estranheza. E no processo de tentar categorizar o fenômeno para seu imperador, ele preserva para a posteridade um retrato vívido da prática cristã de meados do primeiro século. Adoração a Cristo como divino, reuniões litúrgicas regulares, código ético comunitário. Confirmado não por um crente, mas por um administrador romano indiferente, escrevendo do litoral do Mar Negro. A quarta fonte é Caio Suetônio Tranquilo, Suetônio, biógrafo dos 12 primeiros imperadores romanos. Na sua obra De Vita Caesarum, sobre a vida dos Césares, escrita por volta de 121 da Era Comum, na seção sobre o imperador Cláudio, uma linha curta, mas de peso extraordinário, que Cláudio expulsou os judeus de Roma porque eles causavam tumultos contínuos instigados por Crestus. Crestus, uma forma latina do grego Christus, que por sua vez é a tradução do hebraico Mashiach, o ungido. A grafia alternativa era comum e bem documentada. O que Suetônio está descrevendo é um conflito interno na comunidade judaica de Roma, entre judeus que aceitaram Jesus como Messias e judeus que rejeitaram essa afirmação, chegando a ponto de o próprio imperador ter que intervir com expulsão em massa. E Atos dos Apóstolos 18:2 menciona exatamente essa expulsão, confirmando que a mesma evento encontra referência cruzada entre um documento romano independente e o texto do Novo Testamento. Dois documentos de origem completamente diferente. Um dado histórico idêntico. E então chegamos a Luciano de Samosata, e este é o meu favorito desta lista, porque a ironia aqui é absolutamente magistral. Luciano era satirista grego do século seico, intelectual brilhante, cáustico, com uma pena que não poupava ninguém, nem os deuses olímpicos, nem os filósofos, nem os políticos. Para ele, os cristãos eram ingênuos ao ponto do ridículo. Gente que acreditava sem pensar, que se deixava explorar por charlatães. Na sua obra De Morte Peregrini, A Morte de Peregrino, escrita por volta de 165 da Era Comum, Luciano narra a história de um filósofo oportunista chamado Peregrino, que se infiltra nas comunidades cristãs para explorá-las financeiramente. O tom é de deboche puro. E no meio desse deboche, Luciano escreve sobre o fundador do movimento, o homem que foi crucificado na Palestina porque introduziu este novo culto no mundo. Acrescenta que os cristãos adoram o homem que foi crucificado e vivem de acordo com suas leis. Luciano não está tentando preservar a memória de Jesus. Está gozando da devoção dos seus seguidores. E no processo, com cada sílaba de escárnio que tinha à disposição, confirma a crucificação, a localização geográfica na Palestina, a existência histórica do fundador e a natureza do culto dos seus seguidores
menos de 150 anos depois dos eventos. Um cético que tentou ridicularizar o movimento cristão e acabou sendo um dos seus testemunhos históricos mais sólidos. A providência tem uma ironia que nenhum romancista inventaria. A sexta fonte é a que me fez fechar os livros naquela tarde na USP. E preciso de um momento para que você entenda o contexto completo, porque o impacto só funciona se você visualizar quem escreveu esse texto e de onde. Por volta do ano 73 da Era Comum, 3 anos depois da destruição do Templo de Jerusalém pelas legiões de Tito, um filósofo estoico sírio chamado Mara Bar Serapion escreve uma carta do cativeiro romano. Não para um público, para seu filho. Uma carta de pai para filho, escrita em siríaco, o aramaico ocidental, da prisão. O papiro original sobreviveu. Você pode vê-lo hoje na British Library de Londres, catalogado sob a referência Syriac MS 14658. O pergaminho tem a cor de mel escuro, o texto arranhado com precisão de alguém que sabe que cada palavra vai custar. Mara não era judeu, não era cristão. Era pagão, estoico, um homem que acreditava na supremacia da razão e no valor atemporal da sabedoria. Na carta, ele está consolando o filho com exemplos históricos de homens sábios perseguidos injustamente. Escreve: o que os atenienses ganharam com a execução de Sócrates? A fome e a praga vieram sobre eles como julgamento. O que os sírios ganharam com a morte de Pitágoras? Sua terra foi imediatamente coberta de areia. O que os judeus ganharam com a execução do seu rei sábio? Logo depois, seu reino foi abolido. O rei sábio dos judeus. E acrescenta: Sócrates não morreu para sempre por causa de Platão. Nem Pitágoras por causa da estátua de Hera. Nem o rei sábio por causa das novas leis que deu. Um pagão sírio, escrevendo no cativeiro para seu filho, usa a execução de Jesus, sem nem citar o nome, porque em 73 da Era Comum, todos sabiam de quem se tratava ao mencionar o rei sábio dos judeus, como exemplo filosófico de sabedoria perseguida que o tempo não conseguiu apagar. Não como ato de fé, como observação racional de padrão histórico. O impacto daquilo que eu senti quando li esse texto pela primeira vez não foi de surpresa acadêmica, foi de reconhecimento silencioso, de que mesmo quem não acreditava via. E quero te fazer uma pergunta aqui, neste momento. Você que está assistindo, seja você alguém de fé sólida que quer fundamentá-la historicamente, seja você alguém que trouxe as suas dúvidas para essa conversa, seja você alguém que está simplesmente procurando algo que ainda não sabe nomear. O que passa pela sua cabeça quando percebe que um filósofo pagão, encarcerado pelos romanos, usou a memória de Jesus como prova filosófica de que a sabedoria sobrevive à morte? Escreve nos comentários. Não há resposta certa ou errada. Eu leio cada comentário. Esta comunidade ora pelos nomes que aparecem aqui. Sua voz neste espaço importa. A sétima fonte, e aqui fecho o segundo loop que abri no início, vem de um lugar que ninguém espera. Não de Roma, não da Síria, do Egito. E não de um historiador, não de um filósofo, de um feiticeiro. Os Papyri Graecae Magicae, papiros gregos mágicos, são uma coleção de manuscritos egípcios que datam do século II ao V da Era Comum. São grimórios práticos, feitiços de amor, rituais de proteção, invocações de poderes sobrenaturais. Foram encontrados ao longo do Vale do Nilo, muitos deles no Egito Médio, e hoje estão distribuídos entre museus em Paris, em Londres, em Berlim e em Leiden.
São documentos pagãos no sentido mais puro do termo, produzidos por praticantes de magia que integravam elementos de múltiplas tradições religiosas do mundo mediterrâneo. E múltiplos desses papiros, incluindo os segmentos catalogados como PGM4 e PGM 4.3019-3020, invocam explicitamente o nome de Jesus, não como objeto de adoração, como fonte de poder reconhecida, como um nome cuja autoridade era conhecida até entre os que nunca professaram a fé cristã. A tradução do grego é direta: conjuro-te pelo Deus dos Hebreus, Jesus. E em outro segmento: eu te invoco, Jesus, o Deus luminoso. Um mago egípcio pagão, cujo sustento dependia literalmente de que seus clientes acreditassem na eficácia dos seus rituais, estava invocando o nome de Jesus porque a reputação de poder associada a esse nome era tão universalmente difundida que até quem não tinha nenhuma lealdade religiosa cristã reconhecia que havia algo naquele nome que funcionava. Isso não é propaganda cristã. É folclore pagão, documentando involuntariamente a penetração histórica e cultural de Jesus no mundo antigo. E nesse mesmo registro de confirmação involuntária, existe uma peça arqueológica que complementa tudo isso de uma forma que me impressiona até hoje. Por volta do ano 200 da Era Comum, alguém, provavelmente um estudante ou soldado, gravou numa parede do Complexo do Palatino em Roma uma caricatura de escárnio. A imagem mostra um homem com cabeça de asno pregado numa cruz. Ao lado, outro homem com o braço levantado em gesto de adoração. Embaixo, em grego descuidado, Alexamenos sebete theon, Alexamenos adora ao seu Deus. Era uma piada, uma provocação de corredor, e foi preservada na pedra calcária por 18 séculos. Está hoje no Museu Palatino de Roma, catalogada e estudada. O que uma mente anônima do século II criou como insulto, tornou-se, pelo próprio peso do tempo, um dos registros arqueológicos mais preciosos da crucificação de Jesus, gravado por um inimigo, preservado pela eternidade. Agora, deixe eu sintetizar o que construímos aqui, porque a força está na convergência, não em cada fonte isolada. Temos Tácito, senador romano, hostil ao movimento cristão, com acesso aos arquivos do Estado, confirmando Jesus, Pilatos, Tibério, a Judéia e a crucificação. Temos Joséfo, historiador judeu com acesso direto aos registros da Judéia, confirmando Jesus e seu irmão Tiago, de forma que ninguém questiona. Temos Plínio, governador romano preocupado com ordem pública, documentando a prática cristã de adorar Cristo como Deus, menos de 80 anos depois da morte de Jesus, numa província distante. Temos Suetônio, biógrafo imperial meticuloso, registrando perturbações causadas pelo movimento de Cristo em Roma já nos anos 40 da Era Comum, com confirmação cruzada no Novo Testamento. Temos Luciano, satirista grego cético que gozava dos cristãos, confirmando a crucificação, a Palestina e a natureza do culto. Temos Mara bar Serapion, filósofo estoico sírio pagão, encarcerado, sem nenhum interesse em promover o cristianismo, referenciando a execução do rei sábio dos judeus como fato histórico estabelecido e filosoficamente relevante. E temos os papiros mágicos egípcios, documentos de feitiçaria pagã, invocando o nome de Jesus porque o seu poder era reconhecido até além das fronteiras da fé cristã.